É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo realizou o seu último treino priorizando o jogo de ida contra o Olímpia no Paraguai. Estão passando algumas imagens aí do treino e logo nós teremos a entrevista feita pelo canal Flazoeiro com Marcos Braz, falando sobre reforços, conversas sobre Davi Luiz e o que o Flamengo pode esperar do mercado da bola. Agora você acompanha conosco a entrevista do canal Flazoeiro no YouTube com Marcos Braz falando sobre contratações e entre outros assuntos. Fique agora com a entrevista. Sobre a situação dos reforços do Flamengo, Marcos. Cara, o prazo final é dia 28. As pessoas têm que entender que nas outras janelas a gente também usou esse prazo inteiro. Contratamos jogadores sem gastar R$1 do Flamengo, como foi o caso do Rafinha, do Felipe Luiz, como foi o Gabigol na primeira vez que veio por empréstimo. Só que tem que ter paciência. Não foi possível a gente trazer os jogadores no primeiro momento, mas das outras vezes também foi assim. Felipe Luiz, por exemplo, a gente esperou acabar a Copa América, ele entrou de férias e a gente não vai contratar jogador por contratar, a gente vai contratar dentro de um parâmetro, de uma tranquilidade que a gente acha que a gente pode ter a certeza de que é a necessidade do Flamengo. Braz, muito está se... Angústia. Ninguém quer contratar mais do que a gente. Eu e o Bruno, o presidente. A gente também tem a consciência da necessidade. As datas FIFA estão batendo na porta. Só que a gente, com calma e com tranquilidade, às vezes a gente não é compreendido. Ou muitas vezes as pessoas também têm outro pensamento, têm uma outra interpretação, a gente entende isso, a gente respeita isso, mas eu acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente vem fazendo nessa gestão do Landim, nesses últimos 2 anos e meio, e eu acho que até pelos resultados a gente não está muito errado. Isso não quer dizer que não se tem erro, que se teve erro, mas a gente briga e luta para dirimir esses erros, para que os acertos sempre sejam contemplados em vitórias e em títulos, que é o que de fato a torcida e a nação rubro-negra querem. Mas muito está se falando de Davi Luiz, que o Flamengo teria procurado o jogador e tal. Queria saber, existe alguma coisa entre o Flamengo e esse jogador, o interesse, já teve alguma conversa? Não, teve pior. Falaram que teve uma reunião ontem, ou anteontem, do Conselho de Futebol, falando de Davi Luiz. Isso aí em nenhum momento teve isso, não teve nenhuma reunião do Conselho. Eu estava com o Bruno no Ninho, que a gente ficou 15 dias fora, eu tive que fazer uma reunião até com o Renato. O Davi Luiz, eu tenho uma relação direta, só que eu sei quanto custa o valor do Davi Luiz nesses anos todos. Ele é um cara formidável, é um atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para não aprovação do nome dele e também não teve nenhum contato em relação a Davi Luiz. Essa reunião com o Renato teve assunto de reforço?
Não, foi geral. A gente também conversou disso aí também, mas foi de uma maneira ampla. A gente também explicou algumas posições, algumas estratégias nossas em relação ao que a gente passou lá na Europa. E logo, até vou deixar aí, logo que a gente possa, o mais breve possível, a gente vai dar uma coletiva para dar bastante detalhes em relação à Europa aí.